Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 20. Mateus, capítulo 9, versículo 20 a 22. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar juntos. Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, nós nos aquietamos agora diante da Tua presença. Tu que és bispo e pastor de nossas almas, se conosco, Pai. Hoje, dia 31 de dezembro de 2024, queremos ouvir a Tua voz. Somente a Tua voz, Senhor. Não queremos ouvir outra voz paralela, mas a Tua voz. Fala conosco, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de Interceptando o Incurável. Se você diz comigo, diga: interceptando o incurável. Agora diga bem alto, diga: interceptando o incurável. Mateus condensa o registro da cura dessa mulher, mas continua sintético quanto à observância que Jesus faz. Ele continua sintético quanto à observância que Jesus faz. Jesus deixou bem claro para essa mulher que estava cometida dessa doença incurável, que foi a fé dela e não a orla ou a capa dele que a curou. É tremendo. Nós vemos esse texto, que é conhecido como a mulher do fluxo de sangue, em Mateus, Marcos e Lucas. Mas em Mateus, ele se detém de dar detalhes. E no texto de Mateus, é o texto base que nós vamos desenvolver hoje, ele usa 3 versículos. Versículo 20, 21 e 22. E o que é que acontece? Ele condensa o registro, mas continua sintético, dando ênfase e mostrando para essa mulher que não foi na orla do vestido, que não foi na hora que ela tocou a capa, não, mas foi a fé dela que a curou. Ainda que por menor que seja a sua fé, quando ela é colocada em ação, Deus vem na sua direção, Deus vem na minha direção e faz o impossível. Examinem todas as coisas, retenha o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 a 24.
Você sabe a certeza que eu tenho mediante um texto desse, mediante o contexto desse texto, é que Deus nos quer inteiramente restaurados, sem doenças mentais, feridas emocionais ou enfermidades físicas. Essa é a vontade soberana e absoluta de Deus para todo filho e para toda filha dele. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, essa mensagem que eu estou intitulando de Interceptando o Incurável, a primeira parte eu estou chamando de apenas um toque. Diga comigo, apenas um toque. Veja aí, Mateus capítulo 9, versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Mateus capítulo 9, versículo 20. Perceba o tempo em que essa mulher conviveu com essa doença. Olha para cá, ó. Olha para cá, que eu quero que você preste atenção. Que coisa importante, que coisa por demais destacada, que colocada em prática por aquele que tem a Bíblia como regra de fé e conduta, ser bem sucedido. Perceba que o tempo em que ela conviveu com essa doença, esse sofrimento era cerimonialmente imundo. Sempre haverá um período que chamamos de tempo. Também haverá um fator chamado de convivência, seja no âmbito relacional, espiritual ou material. Podemos de cara descartar o fator convivência na área material. Pelo que conhecemos mediante as Escrituras, tudo indica que essa mulher que sofria dessa enfermidade crônica se relacionava muito bem na esfera material. Podemos destacar que essa mulher, que era cometida dessa doença crônica, ela se relacionava muito bem na esfera material. Não existe nenhum vestígio escrito que ela era necessitada de bens materiais. Pelo contrário, quem gasta muito não é uma indicação de quem possui pouco. Quem gasta muito não é uma indicação de quem possui pouco. É que tem pelo menos o bastante para suprir suas necessidades, nem que sejam suas necessidades básicas. Olha o que é que Marcos vai dizer. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Esse já é o registro de Marcos capítulo 5, versículo 26. Eu costumo dizer sempre aqui de púlpito, eu creio que durante esse ano de 2024, eu fui bastante redundante, eu fui bastante repetitivo no quesito que existem coisas que só Deus faz.
Mas também existem coisas que Deus deixou para o homem fazer. Às vezes nós não entendemos porque estamos passando por uma luta travada. Estava tudo bem, era bonança, o vento estava soprando favorável, mas de repente levanta-se a tempestade. E junto com a tempestade vem a tendência da dúvida. E junto com a tendência da dúvida vem o anseio por querer entender. E quando eu tento entender o que não se explica com palavras, e que eu não encontro respostas, eu me frustro. Isso é perigoso, porque muitas vezes nós saímos do lugar da bênção, saímos do lugar da promessa e tomamos outro caminho. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Logo isso quer dizer que se eu estou esperando algo, ou estou esperando alguém, mesmo que eu não tenha consciência que isso é fé, minha fé está ativa. Você vê como é que é interessante? Se eu estou esperando alguém, se eu estou esperando algo, se eu estou depositando no altar, se eu estou quieto, se eu estou praticando solitude, mesmo que eu não tenha consciência que isso é fé, minha fé está ativa. Eu estou esperando, pacientemente eu espero. Agora aqui tudo muda. Aqui onde é que está o segredo, e muitas vezes nós nos enganchamos, nós nos aperreamos, ficamos perplexos, atarentados. Por quê? Porque o teste do tempo vai requerer de você e vai requerer de mim convicção, certeza. E mesmo eu tendo convicção, eu tendo certeza, isso vai exigir muito, mas muito de mim. Se eu estou esperando e ao mesmo tempo estou contextualizando a fé, é preciso o quê? Convicção. Mas por quê, pastor? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção. Então agora entra a convicção, porque se tivermos dúvidas, cairemos em descrédito e desagradaremos a Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, para que é que nós temos fé? A pessoa disse: pastor, eu vou ser mais preciso. Para que é que o senhor tem fé? Eu olhei para ele assim, eu disse: eu tenho fé para agradar a Deus. Se nós entendermos isso de uma vez por todas, que a nossa fé, ela vai na direção de agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, Hebreus diz, o autor, a carta aos Hebreus diz que Enoque andou com Deus e deu testemunho de ter agradado a Deus, e Deus o tomou para si. Você quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus aqui? Levante a mão. Você quer agradar a Deus? Desenvolva a sua fé.
Continue crendo, continue aplicando fé, não desista, porque quanto mais você desenvolve a sua fé, mais você vai agradar a Deus. Amém? Então veja bem, a convicção é uma fé inabalável em algo, geralmente baseada em evidências, valores, princípios ou experiências. Vejamos algumas características. Primeiro, a certeza. Você tem uma convicção, uma fé qualitativa e confiante. A primeira característica dessa fé é a certeza. Você tem que ter fé, uma convicção numa fé qualitativa e confiante. Quando o apóstolo Paulo fala em tamanha fé, se você tiver tamanha fé ao ponto de dizer a esse monte, transplante daqui para acolá, e ele lhe atenderá, ele não está falando de uma tamanha fé no sentido de quantidade, mas de qualidade, uma fé qualitativa. Segunda característica, firmeza. Você tem certeza? Então você tem firmeza. Você não é facilmente influenciado ou influenciada por opiniões contrárias. Quando você perceber que um irmão, ele está bem, ele está caminhando, ele está tranquilo, ele está entendendo o que Deus tem falado para ele, e de repente ele muda o sentido, é porque está faltando certeza no coração dele, está faltando a firmeza. Mas pastor, que certeza e que firmeza é essa? De que você é amado por Deus, de que você é precioso para Deus, que você é preciosa para Deus, que Jesus Cristo morreu, foi pregado numa cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra de Deus Pai a interceder por você. E as Escrituras dizem que você está nele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está à destra, à direita de Deus Pai, intercedendo por você e por mim, pela sua igreja. E as Escrituras dizem que você, é você mesmo, está nele. Meu Deus, você está sentado com Jesus à destra do Deus Pai. Agora eu pergunto para você, por que você teme? Por que você teme de se entregar? Por que você tem reservas? Por que você só deixa Jesus entrar só em determinada área da sua vida? Mas existem áreas que você diz, não, Jesus, não, eu não estou pronto ainda. Dá mais um tempo para mim, Jesus. É a mesma coisa que eu falei domingo aqui. Tem pessoas que a gente diz, Jesus está voltando. A pessoa muda de assunto. A pessoa, não, eu ainda não estou preparado. Jesus, dá um tempo que eu quero casar. Jesus, olha, eu quero ter filhos. Olha, eu quero ter uma casa ainda, eu quero ter um carro novo. Não é isso, amado. Não é isso. Os seus olhos precisam estarem fixados no alto. Seu pensamento tem que ser no alto. Você precisa estar fazendo aqui, sendo excelente no que você faz, sendo um bom profissional, sua mente no alto, e fazendo o que você tem que fazer aqui, e permitindo que Deus faça na sua vida o que só Ele faz. Porque se não for assim, nós estamos perdidos. Mas Ele nos encontrou, Ele nos catou num charco de lodo. Então, a terceira característica é princípios. Primeiro o quê? Certeza. A segunda é firmeza. E a terceira característica é princípios. Seus princípios são baseados em valores bíblicos.
Um homem que tem uma fé centrada, uma mulher que tem uma fé centrada, uma fé cristocêntrica, uma fé salvífica, uma fé que atua pelo amor. Seus princípios são baseados em valores bíblicos, princípios éticos e coerentes com a palavra de Deus e, acima de tudo, com a pessoa dele. Então, a quarta característica, integridade. Eu costumo dizer que essa questão de integridade é muito interessante, porque integridade e honestidade, né? Íntegro e honesto. Mas qual a diferença de uma pessoa honesta e uma pessoa íntegra? Certa vez, chegou um casal no supermercado, eles estacionaram o carro, entrou os dois no supermercado, aí eles foram lá, pegaram um bronzeador, refrigerantes, pegaram algumas gourmetas e chegaram, pagaram, e ele pegou um saco e foi embora. Quando ele chegou na praia, que ele sentou na areia, e ele disse: meu amor, por favor, tira um pouquinho desse bronzeador, passa aqui nas minhas costas, por favor. Ela pegou o saco. Quando ela pegou o saco para tirar o bronzeador, ela percebeu que aquele saco estava cheio, repleto de dinheiro. Mas era muito dinheiro. E eles se assustaram. Ele disse: meu amor, nós pegamos o saco errado. Ao mesmo tempo, no supermercado, o tempo já tinha fechado. O gerente já tinha chamado a polícia. A mulher que estava no caixa já estava algemada. Nisso chamaram os repórteres, todo mundo em cima, né? Ele se levanta: meu filho, vamos lá, entra no carro, vamos lá. E ele saiu em direção ao supermercado, voltou para a cidade. Quando ele chega, está aquela multidão de gente, a menina, ele vê a jovem triste, chorando. Ele disse: peraí, gente, tá vendo um engano. Está aqui, o dinheiro está aqui. Eu peguei por engano. Ela não fez nada. Quer dizer, as câmaras dos repórteres estavam em cima dela, né? Quando ele diz isso, aí o gerente diz: tira a algema da menina, a menina não tem nada a ver com isso aí. Os repórteres coloca as câmeras em cima dele. Ele disse: não, por favor, não. Aí foi saindo assim: por favor, não faça isso comigo, não. Aí o rapaz: mas por quê? Porque isso que você está fazendo é muito louvável. Ele disse: vem cá, desliga essa câmera aí. O rapaz desligou a câmera e disse: bota essa câmera para lá, pelo amor de Deus, porque essa menina que está comigo aqui, ela não é minha esposa. Está vendo aí? Ele era honesto, mas ele não era íntegro. E nós temos que ter o cuidado e a observância de não só na área relacional sermos honestos e íntegros, mas no quesito fé. No quesito fé. Quando Paulo escreve para Timóteo na primeira carta dele, ele diz: olha, tenho orado, tenho intercedido por você, tenho lembrado de você nas minhas orações, tenho chorado, lembrando de você, lembrando da sua fé, sem fingimento, a mesma da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Não se envergonhe do Evangelho. Por que ele fez isso? Pode ter certeza que Timóteo estava passando por adversidades. E quando essa mulher toca em Jesus,
ela evidencia essas 4 características: certeza, firmeza, princípios e integridade. Esta cura foi extraordinária, não porque foi instantânea, mas porque aconteceu sem qualquer participação cônscia de Jesus. Quando você não conseguia andar, Ele te colocou nos braços, que Ele te cercou durante esse ano todo com alegres cantos de livramentos, que Ele tem te amado, e Ele tem dito para você que não desiste de você, porque você é precioso, porque você é preciosa, e não existe nada, mas nada que possa mudar essa realidade diante de Deus. Então, segunda parte da mensagem essa que eu estou chamando de interceptando o incurável. Segunda parte, sua fé em ação. Diga, sua fé. Não, diga para mim não. Diga, sua fé. Não, vamos fazer o seguinte, diga, minha fé em ação. Veja aí, Mateus capítulo 9, versículo 21 e 22. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Versículo 22. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Mateus capítulo 9, versículos 21 a 22. A incerteza que foi gerada no coração dessa mulher, devido às muitas vezes que ela bateu de porta em porta, devido às muitas vezes que ela andou procurando médicos atrás de médicos. Interessante, quando a incerteza bate no nosso coração, a primeira coisa que acontece é a desmotivação. Quando acontece o efeito desmotivação, descontinuidade, desânimo, tristeza, comichão no ouvido, nada do que você aprendeu, nada do que você leu, você não consegue mais assimilar nada. É tão sério, amados, é tão sério, que Jesus disse: você está ouvindo aqui hoje, ó, último dia do ano, você está ouvindo essa ministração sobre um texto que é conhecido por demais, mas Jesus diz que se você não entender a mensagem, quando você for saindo lá na porta, o diabo arrebata do seu coração a verdade. Mas eu tenho convicção que você está entendendo a mensagem, amém? Então eu estou em coro com minha irmã, ele está repreendido em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Agora aplauda o Senhor nesta noite. Não foi o que aconteceu? Ela foi acometida de uma incerteza, gerada pelos muitos médicos que ela procurou, os especialistas, os doutores na área da medicina, contudo, sem êxito algum. Pelo contrário, ela ia indo de mal a pior. Abra sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 8, versículos 43. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Está vendo aí? Como é sério? Isso é frustrante, é desanimador, você não conseguir ter sucesso naquilo que você faz, principalmente na área da saúde. Você sabe uma área na vida do ser humano que está sendo muito atacada
é na área emocional. O que existe de pessoas doentes, pessoas que não conseguem romper naquilo que ela foi chamada para fazer. Por quê? Porque dentro dela, na alma dela, existem sequelas, existem feridas que somente Jesus, somente o Espírito Santo conduzindo-a. Quer ver uma coisa que acontece com frequência na igreja do Senhor? É que grande parte da igreja, grande parte não lê a palavra, não lê a palavra. Só ouvem a ministração no domingo ou na quarta-feira. Você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa tirar tempo sozinho com Deus, porque se você não lê a palavra, você não vai se fortalecer, e você precisa se fortalecer, você precisa ler a palavra. Nos deparamos com uma mulher debilitada de saúde, fraca, cansada, sem forças, raquítica, enfraquecimento, perda da robustez e do vigor. Uma fé em ação, uma confiança tão forte que ela não achou necessário gritar pelo nome de Jesus, como o cego Bartimeu. É incrível, né? Como Deus age. Sabe, é a multiforme graça e sabedoria de Deus. A maneira que Ele trata você, a maneira que Ele me trata, a maneira que Ele trata sua irmã, a maneira que Ele trata seu irmão. A multiforme graça e sabedoria. Às vezes você não entende. O irmão está sentado pertinho de você e ele não entende o que foi que Deus falou. Mas Deus está falando no seu coração. Deus está levando você à compreensão daquilo que Ele está revelando naquele momento. Ela havia decidido em seu coração que apenas iria tocar na orla do seu vestido e seria curada. Essa é a fé salvífica, amado. Essa é a fé cristocêntrica. Essa é a fé que atua pelo amor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, outras versões diz virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo a multidão, o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Marcos, capítulo 5, versículo 30 a 32. Eu não sei o que foi que aconteceu com você durante 2024. Está terminando o ano. Daqui a pouco nós vamos nos ajoelhar e vamos receber 2025 de joelhos. Não sei o que foi que você colocou nas mãos de Deus e não conseguiu ter êxito. Você esperou, você chorou, você orou, você clamou, mas não aconteceu da maneira que você esperava que acontecesse. Nesta noite eu quero convocar você. Olha para cá, que eu estou encerrando. Nesta noite eu quero convocar você para sair desse contexto. Mas qual contexto, pastor? O contexto da dúvida. Quando você realmente está preparado, está preparada para colocar sua fé em ação, você não deve ter nenhuma variação de dúvida. Pode demorar o tempo que demorar, você vai esperar e você vai confiar. Agora,
Você começa a esperar, você está confiante, demorou, você começa a duvidar, você vai voltar lá para o final da fila. Então eu quero convidar você nesta noite, para juntamente com 2024, lançar fora toda variação de dúvida. Será que é possível? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que esse ano de 2025 eu verei toda a minha casa servindo o Senhor? Eu viverei a liberdade, ou eu terei a liberdade de gritar para o mundo ouvir que eu tenho um Deus que me ama, apesar da minha fraqueza, apesar da minha fragilidade, eu tenho um Deus que me ama. Venha para fora. O convite que eu quero fazer para você nesta noite é: venha para fora. Você lembra de Elias? Elias, cheio de Deus, destruiu os profetas de Azerá e de Baal. Depois ele é ameaçado por uma mulher, a mulher de Acabe, Jezabel, e ele foge, chega ao ponto de pedir a morte para si. Quando ele senta e pega no sono, o anjo chega, acordam e manda ele comer pão. Ele pega no sono, ele vem novamente, acorda ele e disse: se alimente, coma, se fortaleça, porque a jornada é longa. Assim Elias fez. Elias saiu dali e foi em direção à caverna em Horebe. Mas Elias pensava que Deus vinha no fogo. Deus não veio no fogo. Elias pensava que Deus vinha na tempestade. Deus não veio na tempestade. Mas de repente veio uma brisa, um cicílio do vento, e Deus ali falou com Elias: venha para fora, Elias. O que é que você está fazendo aqui? E como é clássico, amados, Elias chamou a responsabilidade toda para ele. Só eu fiquei, Senhor. Todos te abandonaram. O que foi que Deus disse? Foram quantos que sobraram? 7.000. Elias, se levante e vá terminar o que você começou, porque eu guardei para mim 7.000 homens que não se dobraram e nem beijaram Baal. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que você está incluído nesses 7.000. Você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe para dizer para você que este ano Ele quer a sua fé em ação. Ele quer que você ande. Ele quer que você venha romper em fé diante dele. E para concluir, Marcos capítulo 5, versículo 33 a 34. Então uma mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Marcos capítulo 5, versículo 33 e 34. A primeira expressão significa literalmente te salvou, referindo-se à salvação da aflição, a salvação da aflição física. A segunda expressão
tenha saúde. E é o imperativo presente, significando que ela devia continuar tendo saúde. E que aquele momento haveria de marcar aquela mulher por toda a sua vida. Que Jesus te abençoe, interceptando o incurável. Você pode aplaudir o Senhor?